Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, eu quero ler o trecho da palavra de Deus que está escrito aí. Primeiro eu quero ler, antes de ler capítulo 9, versículo 33, eu quero ler de novo o texto da quarta-feira passada, que foi capítulo 10, versículo 13. Os irmãos devem se recordar, mensagem essa que foi de grande edificação para a minha vida. Eu nunca havia exposto o texto narrando a expressão dessa palavra, e muito me edificou. E eu quero reler para dar sentido também à observação do outro texto que teremos nessa noite, que diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 13. Os irmãos estão comigo? Trazia-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aí o verso 16, todos nós juntos. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Conforme nós ouvimos quarta-feira, Jesus está aqui recebendo crianças de colo. Os seus pais estavam trazendo-as, certamente na semelhança do que era feito no templo, que o próprio Jesus, no 8º dia, foi levado para circuncidar no templo. E Jesus ali recebe a presença de Simeão e Ana. Os irmãos lembram? Jesus é levado ao 8º dia no templo, ele é apresentado no templo para a circuncisão. E esse momento era o momento que a criança era consagrada ao Senhor, era feito um sacrifício de consagração. Inclusive lá cita também esse sacrifício que foi feito. O sacrifício da família mais humilde foi a que foi apresentado. E o texto vai mostrar que aqui tudo indica que eles estavam trazendo nessa mesma semelhança. Eles estavam diante do Messias e eles queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Nesse momento, os discípulos estão impedindo os pais de se aproximarem de Jesus. Os bebês em seus braços e eles querendo a atenção de Jesus. Na quarta-feira passada, nós citamos aqui nesse texto, o nosso alvo foi observar como nós devemos ver as crianças e como a Bíblia relata a respeito delas. No caso, uma criança é, segundo a Bíblia, um recipiente a ser preenchido pela palavra de Deus. O seu coração, no decorrer do seu crescimento, deve ser preenchido com a palavra do Senhor. E isso inicia-se, como os irmãos sabem, toda vez que recapitulo, eu procuro trazer algo que não falei da última vez. Nós, pela palavra, entendemos que o alvo era tão certo que até a circuncisão, que tinha que ser o 8º dia, né? Abrindo parênteses aqui, irmãos, a circuncisão, o primeiro momento que o Senhor orientou a circuncisão está no Antigo Testamento, quando ele vai falar com Abrão, ainda sob o nome Abrão. E o Senhor disse que cada criança deveria ser circuncidada, e isso deveria ser feito ao 8º dia de vida. A ciência, na descoberta do sistema imunológico e também na coagulação sanguínea, a descoberta é que ao 8º dia, a coagulação sanguínea de uma criança está completa e o sistema imunológico também estabelecido de forma suficiente para que seja feita um procedimento cirúrgico. A circuncisão, o corte da pele do prepúcio, deveria então ser feita somente no 8º dia ou a partir do 8º dia. Aliás, eu considero, irmãos, uma das provas da manifestação da sabedoria de Deus. Por quê?
porque essa informação do sistema imunológico e também da coagulação sanguínea não tem 80 anos de que essa informação ela se tornou fato científico, mas ela já está na Bíblia há milhares de anos. Percebeu aí a manifestação do poder de Deus? É extraordinária essa manifestação. E, nesse dia, era a declaração pública de que a família estava em aliança com Deus. A criança circuncidada, ela ia garantir a manifestação da proteção do Senhor, da bênção do Senhor. E, a partir de agora, não só deveria fazer isso, mas também ela deveria ser ensinada, e é ensinada no decorrer de toda a sua infância pelos seus pais. Os agentes principais de crescimento, de edificação de uma criança são os pais. E foi aí que na quarta-feira nós lemos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1. É o texto que o Senhor declara que o povo de Israel deveria fazer essa declaração: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. E aí, nesse texto, os irmãos vão encontrar a orientação: tu inculcarás nelas. Primeiro, a orientação dos primeiros versículos é que essa declaração de que o Senhor é o único Senhor, e o texto chama a atenção porque ele diz: olha, vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas, em resumo do que o texto está dizendo. E isso tem que estar no coração de vocês, como que o texto falando. Aí então, depois disso, vocês vão dizer às crianças e vão inculcar nelas esta realidade espiritual. Qual é a realidade? O Senhor é o único Senhor. É claro que essa fala é o resumo. Eu quero aqui deixar claro, irmãos, os 10 mandamentos que está em Êxodo 20, ali é o resumo de toda a lei. Os 10 mandamentos é o resumo de toda a lei. Quando você lê lá, por exemplo, não adulterarás, é apenas o resumo. Na realidade, quando você vai ler o restante da lei, você vai ver capítulos e capítulos falando sobre a imoralidade sexual. A imoralidade sexual. Mas o resumo disso é o adultério. E também não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque a grande maioria da idolatria era feita com a prática de deturpação sexual perante os seus deuses. Um exemplo disso é Êxodo 32, quando o povo celebra diante do bezerro de ouro, e quando o texto diz que eles celebraram, eles ali fizeram também atos atos sexuais, sexualidade deturpada, né? Porque é fora do propósito bíblico, fora do princípio da orientação do Senhor. Então, os seus deuses, na grande maioria, eram adorados dessa forma. É chamado prostituição cultual. Muito bem. Então, quando nós olhamos essa expressão, nós ouvimos que uma criança precisa receber essa realidade espiritual, e desde o Antigo Testamento isso tinha que ser uma realidade na vida do adulto. Na vida do adulto isso tem que acontecer primeiro, e ele então vai ensinar, e isso, em outras palavras, haverá o peso, a força necessária. Muito bem, depois de observarmos isso, nós observamos para entender o que está escrito no texto: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Como é que eu vou entender esse texto? Quando Jesus diz que delas é o reino dos céus, é porque a criança deve receber toda a dádiva de Deus, e ela está apta para isso. A criança não terá nenhuma concorrência de conhecimento, ela não terá absolutamente nenhum empecilho de si mesma para aprender, e ela deve, e aí, irmãos, um ensino importante, isso sob a ótica de Deus,
deveria ser feito com a presença do pai e da mãe, em plena harmonia do matrimônio. De forma que a criança, ao receber esse ensino, mediante seu pai e sua mãe, e na época de Jesus, isso era muito forte, principalmente através das mulheres. Por quê? Porque a mulher iria conviver mais com seus filhos, e ela iria conduzir o seu filho ao ensino, ao conhecimento da palavra. Aí você entende por que Maria conhecia tanto da Escritura. Lembra que, eu lembro de ter pregado aqui algumas vezes, a oração de Maria, irmãos, dá algumas mensagens. A oração dela, para explicar a oração dela, você precisa de algumas horas. E a oração de Maria demonstra o conhecimento profundo. E, pastor, mas o que significa exatamente isso? Quando uma pessoa ia se casar, ela tinha que estar preparada para uma missão. Qual era a missão? Inculcar na mente de seus filhos a palavra de Deus. Irmãos, eu creio que esse ensino, ele dá uma remexida em muita coisa da nossa mente. Dá ou não dá? Por quê? Porque eu cresci na fé vendo muitos pais terceirizando essa tarefa. Não lê a Bíblia com os filhos, não ora com os filhos, não conduz os filhos para entender o plano de salvação, não se preocupa se o filho sabe o que a Bíblia diz, apenas leva para a igreja. E aí o resultado disso, nós temos, e essa geração agora talvez é recordista, um número sem igual de filhos que não caminham o caminho do Senhor e se enveredam pelo caminho, inclusive até do crime. E eu não estou dizendo que isso é uma regra absoluta, até porque você sabe que na própria Escritura você vai encontrar casos de pessoas, como é o caso de Samuel, que era fiel ao Senhor e seus filhos não seguiram. Então, não é uma regra absoluta que eu estou dizendo, mas eu não vou ficar com a exceção. Eu tenho que ficar com a orientação da palavra. Diga amém. Qual é a orientação da palavra? Seja fiel e ensine com fidelidade no coração seus filhos, de forma que eles sejam impactados através da sua vida. E aí, eu me lembro de ter falado com os irmãos sobre a necessidade que nós temos de entender isso. O quê? Por que o inimigo, irmãos, tem tanta sede de destruir famílias? Porque uma criança precisa crescer debaixo da cadeia de comando. Sem cadeia de comando, não tem como haver saúde espiritual. O que é uma cadeia de comando? Pai e mãe governando sobre seus filhos. Quebrou a cadeia de comando, você vai ter um monte de problema fluindo dali. Hoje mesmo eu conversando com um jovem solteiro, e aí conversávamos algumas coisas sobre o efeito de pessoas separadas e as dificuldades que uma pessoa, quando se separa do seu casamento, ela acaba abrindo, né, principalmente quando tem filho. E aí eu dizia assim, olha, Deus não é da vontade de Deus a separação. A separação é tudo de ruim, irmãos. Todo crente tem que ter a visão de casar e ir até o fim. Casar e ir até o fim. Pastor, e aqueles que já casaram mais de uma vez? Meu irmão, você ouviu essa palavra, o Senhor entrou na sua vida, toda e qualquer destruição acabou a partir de agora e você não vai dar mais lugar à destruição. E não importa o que aconteceu, irmãos, importa que ele foi recebido, Deus perdoou os pecados e é daqui para frente que vai estabelecer uma nova história. Amém, queridos? Então, e eu estou dizendo isso, pastor, mas aqui não tem ninguém com essa situação. Meu irmão, você tem amigos, você vai encontrar pessoas. E aí fica aquela pergunta, o que eu vou falar para ele, que ele está me perguntando o que ele vai fazer. Você vai orientar que ele deve se arrepender dos seus pecados e deve recomeçar agora sob a ótica de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, essa é a visão. Então, a cadeia de comando tem que existir. Por isso que na preparação para o casamento, havia um fortalecimento enorme da vida da mulher e do homem, porque eles teriam que engendrar na mente dos seus filhos, colocar, repetir
a palavra de Deus. Aí vem aquele ensino que eu já citei aqui. Como fazer isso se eu não sei? Como fazer isso se eu não conheço? Por isso que temos que ter a meta de ler a Bíblia toda, e a segunda meta é ler estudando a palavra. Vou até acrescentar uma orientação que você pode usar. Leia a Bíblia toda. Mas quando você lê a segunda vez, leia com a Bíblia de comentário. E tudo que você não percebeu, não entendeu, você vai ter ali os comentários bíblicos e vai te ajudar. E aí você vai fazer uma leitura mais lenta, mas vai fazer com crescimento. Muito bem, voltando para o nosso assunto do texto. Por que o reino dos céus é das crianças? Porque elas não têm empecilho para receber o ensino. Elas, debaixo da cadeia de comando, são recipientes a serem preenchidos. Como eu disse na quarta-feira passada, falar isso na época de hoje é complicado. Por quê? Porque há um tempo de, pelo menos, 25 anos para cá, isso tem sido destruído, irmãos. Cadeia de comando tem sido alcançada em muitos lugares. Muitos lugares as famílias estão esparceladas, filhos estão sem apoio e automaticamente vão buscar apoio em algum lugar e não será dos pais, porque os pais já não existem da forma necessária e bíblica. Muito bem, então, quando nós observarmos o assunto casamento, família, nós teremos todo o cuidado conforme o texto de Hebreus declara: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ali vai um homem casado, ali vai uma mulher casada, digno de honra entre todos seja o matrimônio. E por quê? Porque de trás de um casal tem filhos que virão e que serão formados à luz do Senhor. E isso é muito sério, muito sério. Isso alivia as costas de professor na escola. Ô Senhor, né? Irmãos, eu disse, conversando com duas professoras um dia desse, né? Eu estava conversando com duas professoras num evento, no aniversário que eu estava, e aí eu disse, olha, eu espero que não chegue esse dia, mas eu disse há um tempo atrás que vai chegar o tempo, do jeito que está indo aí, o professor vai ter que ir de colete para a escola, né? Colete à prova de bala. Por quê? Porque, meu irmão, que situação complicada em determinados lugares, não é? Que situação complicada. Agora, por que isso é assim? Porque a cadeia de comando não há. E eu digo, meus irmãos, como é importante essa cadeia de comando bem alinhada. Quantas vezes eu já ouvi o meu garoto, ô pai, a mãe, não sei o que, a sua mãe falou, eu nem sei o que é, mas já está certo. Nem estou sabendo, mas está certo. Mas como assim? O senhor nem ouviu? Eu digo, rapaz, mas a tua mãe falou, estou fechado com ela, e vice-versa. É claro, e o objetivo, estou resumindo, é deixar claro que não há divisão, mas apoio mútuo para o comando do governo. O que o filho vai aprender com isso? Aprender a respeitar a autoridade, aprender a lidar com obedecer, e isso vai ser usado na vida toda dele, aonde ele for estudar e aonde ele for trabalhar, ele terá que seguir comando. Isso aprende-se em casa. Então, quando você estiver orando por um casal, não esqueça disso, tem muita coisa em jogo. E, para resumir, o versículo 15, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O puxão de orelha de Jesus foi o quê? Olhar para os discípulos e dizer, pode começar a ser como elas. Essas crianças que vocês estão querendo impedir de vir até mim, essas crianças aí, vocês têm que estar aprendendo com elas. Ó, como é que vocês têm que estar. E aí Jesus faz o quê? Verso 16. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Ele fala isso, e aí ele pega a criança e põe no braço. Ele poderia ter só tocado, ele poderia ter só imposto a mão, mas ele toma nos braços. Qual era o ensino de Jesus aqui? Vocês precisam depender do mesmo jeito que elas dependem. E aí eu agora tenho toda a abertura para ler o texto
do capítulo 9, versículo 33. Se nós não terminarmos hoje, não há nenhum problema, o nosso alvo é o ensino, então receba aí em nome de Jesus, né? Diz o texto no capítulo 9, versículo 33. Observe aí agora o ambiente formado para entendermos o texto. Esse texto se dá antes da passagem que acabamos de ler. Portanto, ele explica um pouco de Jesus estar indignado no verso 14 do capítulo 10, porque é como que dizendo, vocês não entenderam ainda, esse assunto com as crianças já tinha acontecido uma primeira vez, e diz assim a palavra: chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes: o que estaveis discutindo no caminho? Jesus perguntou aos discípulos. Verso 34. Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança. Note aqui, irmãos, ó. Vamos ler juntos aí? Vamos ler na tela. Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Note, ó, a ênfase de Jesus no verso 37 é que quando você recebe uma criança em meu nome, recebe ao próprio Jesus. E quem recebe o próprio Jesus, recebe o que o enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Note aqui, ó. Os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior no reino dos céus. Qual era o motivador disso? Se você ler os capítulos anteriores, você vai descobrir. Jesus já tinha ordenado que eles fossem pregar seu evangelho. Jesus já tinha dito que eles teriam uma grande missão. Eles iriam continuar a obra do reino. Eles eram chamados ao reino. Eles tinham visto muitos milagres. Jesus chamava a mais à parte 3 deles, que era Pedro, Tiago e João. Dos 12, 3 deles estavam em mais momentos com Jesus do que os demais. Um exemplo disso é Mateus capítulo 17, quando o texto fala da transfiguração. Estava ali com Jesus Pedro, Tiago e João. Então, diante de uma discussão sobre quem é o maior no reino dos céus, você acha quem era que tinha moeda para dizer que era maior? Certamente, Pedro, Tiago e João. Certamente. E dos 3, mais ainda, Pedro. Pedro é o que mais fala em nome do grupo. Pedro é o que mais erra, inclusive, publicamente, porque fala mais. E isso, pode acreditar, era o assunto entre eles. Eu sou o maior, depois vem fulano, cicrano e beltrano, e nós temos aqui uma cadeia de comando. Você lembra de uma mãe que chega e diz: Senhor, permite que meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda? Os outros discípulos, quando ouviram isso, ficaram indignados. Eles estavam entendendo o seguinte: Jesus é um grande homem de Deus, e ele é um rei, e todo rei escolhe os seus principais. Era esse o assunto. Eles não tinham entendido nada ainda. O reino de Deus não era constituído como o reino dos homens. Era um reino não humano, mas espiritual e nos corações.
Então, certamente eles vinham discutindo no caminho, note aí o versículo 33, chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes. Quem perguntou? Jesus perguntou. Que estaveis discutindo pelo caminho? Perguntou os discípulos. Eles, porém, calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E então Jesus, ele faz o seguinte, ele assentando-se, chama eles, se assenta com eles e começa a confrontá-los. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Note, irmãos, isso aqui é muito forte, esse texto, muito forte. Por quê? Ele nos dá toda a orientação para crescer na fé. Você quer crescer em Deus? Presta atenção nessa mensagem. Por quê? Porque ele começa falando que quem quer ser o primeiro, como vocês estão querendo aí entre vocês saber quem é o primeiro, quem é o maior é o último e o servo de todos. Então, se vocês estão dispostos a servir todo mundo, então você começou a entender o que é ser o maior. Então, é o maior porque serve as pessoas. E numa cadeia de comando, a pessoa só baixa a cabeça para quem é maior do que ele. E olha o que Jesus faz aí no verso 37. Verso 36, aliás. Lançando mão de uma criança, ou seja, tomando uma criança e pondo no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes. Aqui não era uma criança de colo, viu, irmãos? Não era um bebê, era uma criança pequena, suficiente para ainda tomar nos braços. E diz, verso 37, qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. Olha aí, ó. O normal é o contrário, para quem é grandão. Olha, eu sou a pessoa maior aqui da redondeza, quem é o maior aí do grupo de vocês? O normal é isso. Jesus está dizendo que no reino dele não é nada disso. Quem é grande é o menor. Quem é o maior é o que serve todo mundo. E o servo aqui é a mesma utilização para escravo. Escravo. Negócio que a gente, quando visualiza servo, a gente não tem ideia, né? E, ao mesmo tempo, o escravo carrega um peso por causa da escravidão do Brasil. Irmãos, que foi uma atrocidade, né? Atrocidade sem igual. Claro, a escravidão naquele tempo também, dependendo, era também. Em alguns casos, era extremamente corretiva. Como assim? A pessoa se tornava escravo se tivesse, por exemplo, falido. Falido é um termo bonito para ter dado um cano em todo mundo. O cara saiu dando prejuízo para todo mundo, pegou dinheiro com um monte de gente, e aí perdeu o dinheiro todo, ele seria vendido como escravo para pagar a dívida. Por isso que aquela ideia de que não se entendia de finanças no período bíblico, isso é conversa. Se entendia muito, porque dependendo se você fosse manusear dinheiro sem saber, você poderia se tornar escravo. Havia 3 formas de se tornar escravo. Uma delas era má administração financeira, dívida. Muito bem. Nesse texto, Jesus está dizendo, qualquer que receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Veja a diferença, ó. Se um discípulo chega num local que está Jesus, ele diria, olha, eu sou o grande missionário que fui e realizei a obra do Senhor Jesus, acabei de chegar de uma viagem que Ele me mandou, eu quero falar com Jesus. Em outras palavras, seria assim, ó, eu sou um grande missionário e quem vem recebê-lo é uma criança, e ele não desprezaria a criança.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Note aqui, ó. Jesus está quebrando a cadeia errada de entendimento dos discípulos, de valorizar quem é mais e descer do salto. Na visão humana, valoriza-se quem é mais perante os olhos humanos. Na visão de Jesus, não funciona isso. Lembra daquelas histórias que eu acho que todo mundo já ouviu alguma? A pessoa chegou na concessionária com chinelo de dedo e às vezes até mal vestido e não estava bem trajado e foi desprezado pelo vendedor. Todo mundo já ouviu uma história dessa, né? Todo mundo já ouviu. E aí, no meio do caminho, descobriu-se que aquele homem, na verdade, era um milionário e ele foi lá comprar um carro. Mas porque ele não estava segundo a linguagem dos que são que tem muito dinheiro, na visão do vendedor, então ele foi desprezado. Quem nunca ouviu uma história dessa? Pois é, a linguagem dos homens não cogita a linguagem das coisas do Senhor e para o reino de Deus. Por isso, irmãos, que não cabe para um pastor, um líder denominacional, ou qualquer que seja o líder, ser uma grande autoridade intocada, não cabe. Não tem para onde. Isso aí tudo, não vai prestar isso aí no dia do juízo. Vai dar problema. E ninguém vai poder fugir dessa realidade. Jesus está dizendo que uma pessoa para ser grande tem que ser o último e tem que ser servo. E aí ele está declarando que quem despreza alguém porque não é alguém de extrema autoridade aos olhos humanos, comete grave erro. E eu quero encerrar, meus irmãos, vendo isso na prática, rapidinho. Vamos lá? É muito importante lermos o texto, mas vermos na prática. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos lá? Atos, capítulo 9. Você encontra a seguinte passagem. No verso 4, está assim, né? Vamos ler do começo. Versículo 1. Saulo, todos estão comigo? Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, vamos repetir? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Note aqui, irmãos, agora nós estamos vendo uma verdade, um princípio reverso, né, do assunto aqui. Por quê? Saulo, que vem a se tornar Saulo depois da sua conversão aqui, que ele se converte, ele persegue a igreja, não é? Ele prende os cristãos, não é isso? Espera aí, mas os cristãos não são Cristo. Mas é isso que Jesus faz quando Jesus impacta a vida dele? Jesus diz claramente, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que Saulo estava fazendo? Buscava prender os cristãos. Quem lhe encontrasse, você vai estudar o texto, ele torturava os cristãos, ele torturava para quê? Para saber onde é que estavam os outros. Ele fazia maldades extremas com os cristãos. E quando Jesus fala chamando para si. Saulo, por que é que você está me perseguindo? E aí ele responde, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, Jesus está agora aplicando o que ele ensinou lá para os discípulos.
Só que nós estamos vendo agora no sentido contrário, de quem não respeita ninguém. Saulo não respeitava ninguém, ele era autoridade constituída. E ele prende os cristãos, e quando ele prendia os cristãos, ele estava fazendo isso com quem? Com Jesus. O texto está mostrando que aqueles cristãos frágeis, que facilmente eram aprisionados, quem fazia isso estava fazendo com o próprio Cristo. E olha o poder de Jesus. Nesse texto, diz o texto assim, caindo por terra, o versículo 3 diz, cercou-lhe um resplendor de luz do céu. Quando você vai ler lá na frente em Atos dos Apóstolos, mais à frente dos capítulos, quando ele está dando testemunho perante o governador Félix, os irmãos vão encontrar ele dizendo, era meio-dia e bateu sobre mim um resplendor de luz mais forte do que o sol. Dá para entender isso? Irmãos, eu quero só lembrar que nós estamos falando do Oriente Médio, onde o sol do meio-dia é o sol mais quente que existe. E abriu-se um clarão que foi mais poderoso do que o sol do Oriente Médio ao meio-dia. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo assim, eu sou acima de tudo, e você está me perseguindo. Mas, na verdade, quem era perseguido eram os cristãos. Saulo não entendia que aqueles cristãos estavam em nome de Jesus. Meus irmãos, é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Isso mexe com a estrutura de como nós tratamos as pessoas. Você já viu as pessoas, às vezes um cristão que você vai olhar aparentemente, ele não parece ser uma pessoa que demonstra ter uma autoridade maravilhosa, mas ele é um cristão. Alguém que faz algo contra aquela pessoa no pleno andamento da obra que Deus a mandou fazer, e está fazendo contra Jesus. Muito bem, eu quero observar com você, exatamente, Saulo não respeitava os cristãos. E ele teve que ouvir, com dureza, que ele estava se levantando contra Cristo. Vou recordar você, pastor, não entendi nada. Vamos voltar para o versículo 37 do capítulo 9. Fique de pé no seu lugar, vamos ler o texto mais uma vez. Qualquer que em meu nome recebe uma criança, como esta recebe a mim. E qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas o que me enviou. Então, olha só. Você está lembrado que Jesus, ele foi destratado pelas autoridades religiosas? Eles diziam, olha, você não fala em nome de Deus, Deus não é o seu pai, você está errado. Eles desprezavam Jesus e eles exaltavam a Deus. Diziam que Deus não estava com ele, porque Deus não ia se misturar com um homem desse. Lembra da passagem que é dito até assim, vocês sabem que Deus não ouve a pecadores, e os religiosos desprezam o homem que falou isso, o rapaz foi curado de uma cegueira de nascença. Então, nesse momento aqui, nós estamos diante de algo poderoso para o nosso crescimento espiritual. Porque é que temos pessoas que não crescem espiritualmente, porque não entenderam que precisam tratar todo mundo com respeito de tratar a Cristo, como eu trataria a Cristo na sua autoridade, no seu poder, no seu resplendor, na sua unção maravilhosa de poder e autoridade, eu trataria a Cristo assim eu devo tratar as pessoas. Então, poder sentar, e para encerrar de verdade, eu quero só trazer o trecho que está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, Israel pede um rei. Olha só aqui as palavras como são ditas. Você já conhece o texto. Samuel era governador de Israel
não havia rei em Israel, havia um governador, Samuel era esse governador, e ele é rejeitado pelo povo. O povo diz assim: nós não queremos mais um governador, nós queremos um rei, como as outras nações têm. E aqui, irmãos, preste atenção, porque isso é muito sério. Isso é muito sério que eu estou falando. As nações tinham um rei sentado no trono, com a coroa zona na cabeça, com a roupa bonitona, e aí quando o rei ia passando, o povo dizia: esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. E aí eles olhavam para o governador, que era Samuel, que não tinha toda a aparência, não tinha coroa, não tinha nada, e eles desprezaram Samuel. E eles declaram: nós queremos um rei como as outras nações também. Notaram aqui, irmãos? Eles estavam buscando uma aparência de autoridade. O ser humano gosta de ídolos. O ser humano gosta de ídolos. Eles queriam uma cadeia de comando sobre eles, alguém para dizer assim: este é o nosso rei. E aí diz o texto, observa aí, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido e constituído seus filhos como juízes sobre Israel, o seu primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e o segundo Abias, eles foram líderes em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o juízo. É aquilo que eu estava falando anteriormente. Então, as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel em Ramá. Disseram-lhe: estás velho, note aqui as palavras, irmãos, estás velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Essa palavra, porém, não agradou a Samuel quando disseram: dai-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. O Senhor lhe disse, vamos repetir: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Irmãos, eu li 2 textos. O primeiro texto mostra que a forma que Saulo tratava os crentes gerou ele descobrir que ele estava tratando Jesus. Ele perseguia os crentes e ele estava perseguindo Jesus. Lembra do texto que nós acabamos de ler? Quem recebe uma dessas crianças como a mim, em meu nome, né? A mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe a Deus que me enviou. Em outras palavras. E eu li o outro texto, que é o do Antigo Testamento, acabamos de ler, que mostra que eles, rejeitando Samuel, estavam rejeitando a Deus. Então, meu irmão, preste bem atenção, porque isso é muito sério. Quando uma pessoa está em pleno andamento da sua missão em Deus, e a pessoa despreza, desvaloriza, está desvalorizando aquele que enviou a pessoa. Por isso, do cuidado que nós temos que ter em respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós temos, hoje não está aqui com a gente Fernando, né? Fernando não tem a mesma capacidade que a maioria. É ou não é? Ele não tem o mesmo alcance da maioria. Mas você sabia que Deus, eu acredito, irmãos, Deus tem nos dado um nivelador para saber sobre o nosso coração. Porque a forma que tratamos quem não tem a mesma capacidade que a maioria, como assim? Humanamente, quando você vê uma pessoa com menos capacidade, qual é a tendência? Desprezar, destratar.
dá nem bom dia, nem boa noite. Dá bom dia. Aliás, com a história do chat GPT, né? Eu ouvi já pessoas dizendo, rapaz, você fala como se fosse com uma pessoa, com o chat GPT. Eu digo, irmãos, é uma questão de educação, é uma máquina. Questão de educação. Você já notou que o seu computador, quando você liga, ele diz lá em inglês, né? E aí, não é? É welcome, né? Aparece lá. Ah, mas é uma máquina, estou nem ligando para isso. Pois é, meu irmão, as pessoas não são máquinas, não. E você também faz o mesmo. Então, eu quero dizer para você, se você só valoriza quem se veste bem, quem está na cadeia de comando, quem ordena, não é? Já viu aquela história? Irmãos, eu tenho um problema com isso. É preciso eu falar com alguém para a pessoa fazer. Eu me lembro, cheguei já em lugares aqui na igreja, estavam discutindo um negócio, aí todo mundo parou quando eu cheguei. Mas não era para ser assim. Jesus não estava ali com eles. Jesus não é suficiente, irmãos. Aí tem que ver o pastor, isso era uma garotada, estavam fazendo um negócio. E aí, o pastor, funciona assim. Ou então, no decorrer do tempo, eu descobri, irmãos, que tinha um ou outro irmão que aqui na igreja, não é maldade dessas pessoas, não foi maldade. A pessoa, para poder o outro obedecer, disse, o pastor não gosta disso não. Rapaz, um dia eu ouvi um falando para o outro, Aí eu digo, rapaz, calma aí, meu irmão, não é assim não. Não, pastor, mas eu sei que se eu não falar assim, a pessoa não vai fazer, Aí eu estou rindo, irmão, não tem graça nenhuma, é para me chorar aqui. Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Eu me lembro da situação de um irmãozinho que foi estudar lá na Inglaterra, lembra? Eu contei aqui essa história. Ele foi estudar na Inglaterra, foi fazer mestrado, se tornou um grande homem de Deus. E ele, no mestrado dele, foi visitar um irmãozinho que estava lá no interior, lá no meio da roça. E aí ele notou que o irmãozinho estava andando de cavalo para cima e para baixo, tinha uma moto parada. E ele perguntou, mas por que você não usa a moto aqui? É mais fácil a moto. Aí o inglês, né, disse, não, a minha autorização venceu, a minha carteira venceu. Aí o brasileiro olhou e disse, mas aqui é o interior, aqui é a roça, aqui não tem polícia. Aí o inglês olhou e disse, e eu preciso da polícia para me dizer que eu estou errado? E aí, irmãos, a cultura brasileira, confrontada com a inglesa, deixou um ensino ali muito forte. Muita gente precisa de alguém de autoridade para obedecer, quando deveria respeitar o mais puro e simples cristão. Muita gente quer ter alguém com toda a pompa do grande líder, quando deveria respeitar o Samuel, velhinho, que estava comandando ainda que por meio dos seus filhos que não tinham nada com Deus. Eu quero com isso, irmão, chamar a nossa atenção aqui, a nossa, porque eu sou desafiado todo dia a lembrar disso. Como está o seu coração? Você que quer tanto ter o Senhor na sua vida, como é que você trata as pessoas? Como é que você lida com quem está no comando? Se você não gosta da pessoa, você obedece ou não? E essa é a missão de todo pai e toda mãe, né? Ensinar. Meus irmãos, fique de pé no seu lugar e vamos orar, porque nós, para recebermos Jesus, nós temos que receber as pessoas. E para recebermos a Deus, só teremos feito isso se começarmos com as pessoas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, e nos livre de nós mesmos. Porque nós somos tentados todos os dias a sair do propósito, a desobedecer. E nós te pedimos, Senhor, nos abençoe com a transformação do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a respeitar as pessoas que trabalham em Teu nome, a respeitar pai e mãe, a respeitar os avós,
que estão ali na missão de educar, de cuidar, de zelar. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer-te, reconhecendo as pessoas. Ensina-nos como uma criança.